interação de sistemas que a gente pode classificar como agentes. Quais são as três, então, condições para que um sistema seja considerado um agente, segundo o nativismo linguístico? Você tem que ter a condição da individualidade, da assimetria e da normatividade. Vamos ver, então, o que significa cada uma delas rapidamente, né? A individualidade é basicamente a ideia de que tem que haver uma distinção entre sistema e ambiente, né? E aí eles consideram individualidade e identidade como a mesma coisa, né? Mas é uma noção bem relevante, desde que você consiga individuar, então, um sistema e diferenciar ele do ambiente. A assimetria interacional, então, é a ideia de que então, o agente, né, como um todo, ele tem ele se dirige, ele se controla, ele é, então, uma fonte ativa de interação, né? E isso significa que ele modula essa interação a partir da sua própria ação. Ele é a fonte, então, da atividade. Ele é, então, uma fonte ativa. E a condição da normatividade é a ideia de que precisa ser mais do que o sistema como fonte ativa de interação, né? Então, quando a gente considera a noção de agência, a gente pressupõe que a interação não é alguma coisa arbitrária, não é uma coisa assim, olha, isso que está individuado é uma fonte de interação, não é só isso. Mas isso também ele age de acordo com certas regras, objetivos, normas, né? Como se fosse ele age de acordo com alguma finalidade. Então, a noção aqui é que agentes têm objetivos ou normas de acordo com as quais eles estão agindo. Então, é necessário que a gente pense que não é só um tipo de modulação do engajamento com o ambiente, mas é uma coisa mais forte, é uma regulação desse ambiente, é algo que é feito pelo organismo para satisfazer uma determinada norma. Então, essa é a definição da condição de normatividade. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Se a gente pensa num gás, né? E o ambiente, então, seria um container. Então, a gente está pensando aqui em exemplos de interação entre sistema e ambiente, né? Então, o gás satisfaz a condição de individualidade? Não, porque ele não tem identidade própria, ele só se mantém ali no container, porque o container coloca limites. Se você tirar o container, né, ou abrir o container, o gás espalha e não pode ser, então, uma coisa que é individuada. O gás é a fonte ativa de interação? Também não, né? Ele só sofre condições, ele sofre efeitos dependendo das condições. O gás ele gera a própria norma? Também não, né? Ele só se comporta de acordo com certas leis da natureza, né? Então, ele é um agente? Não. Uma célula que está sob osmose passiva, né? Então, é um tipo de atividade celular que é basicamente o equilíbrio entre a concentração de algum elemento que esteja presente no ambiente e dentro da célula, né? Então, se tem maior concentração aqui, há uma tendência natural de equilibrar a concentração do que quer que seja esse alimento. Pode ser que o exemplo é açúcar, né? Mas pode ser uma outra coisa, sal, ou qualquer algum. Tem vários termos técnicos da química que melhor explicam essas coisas.
Então, é basicamente a ideia de equilibrar a concentração de um determinado elemento entre é, o, o, o ambiente intracelular e o ambiente extracelular. Então, o sistema produz e mantém a sua organização, incluindo a sua própria membrana. Ele produz e mantém a sua própria membrana. Então, nesse sentido, ele é facilmente um indivíduo. Mas ele é a fonte ativa da interação? Não, porque a osmose é um fenômeno passivo, né? Ela ocorre entre a célula e o ambiente e ela não é. A célula não controla absolutamente nada em relação a isso, né? Ela não fecha poro, nada disso. Ela simplesmente está à mercê, então, desse equilíbrio. E a célula é ela gera a própria norma interativa e essa é uma resposta difícil de assimilar, eu acredito. Eles estão dizendo que sim, a célula gera a própria norma interativa. Mas qual é o exemplo que eles estão considerando aqui? Né? Eles estão considerando que ela gera a própria norma interativa na condição de que ela esteja se beneficiando daquela relação que está acontecendo, né? Então, aquela relação está cumprindo um fim para a célula, certo? Ela tá ocorrendo de acordo com algum, vamos dizer, goal, né? Com alguma função, com algum objetivo, com algum fim. De, né, equilibrar as condições da célula. Se tem açúcar, ela vai absorver açúcar e isso é benéfico para a manutenção, né, dela. Então, eles falam que por esse processo ser benéfico para a célula, né, se ele for, então ela pode ser considerada como satisfazendo a condição da normatividade. No entanto, eu acredito que seja um ponto bem a ser explorado, né? Se esse caso é de fato um caso em que a norma interativa é gerada pelo sistema ou não. Ok, vamos ver aqui mais exemplos, né? Um humano que está tendo tremores de Parkinson. Então, obviamente, o humano ele é um indivíduo, mantém sua própria organização. O humano ele é a fonte, né, da interação, ele modula a interação, ele se movimenta, ele é a fonte dinâmica, então, desses movimentos. Mas a gente não vai atribuir agência a um indivíduo que não tem controle dessa atividade, dessa ação, né? Então, a ideia aqui é que a norma interativa não é gerada pelo sistema, ela não está sendo, essa ação, ela não está cumprindo nenhuma função em relação ao sistema, ela não está sendo benéfica em relação ao organismo, né, ao indivíduo. Então, nesse sentido, essa norma não é gerada pelo sistema, ela é gerada por alguma outra condição aí que venha a ocorrer no organismo de alguém que tem essa doença, né? Um exemplo de um gatinho que está sendo aquecido pela mãe, né? O gatinho é um indivíduo? É um indivíduo. O gatinho, então, ele é a fonte ativa da interação? Não, ele não é a fonte ativa da interação porque ele está recebendo o calor da mãe. Então, a atividade ali, a fonte ativa está vindo da mãe, né? Mas ele gera a própria norma? Sim, ele gera a própria norma. Por quê? Porque ele está se beneficiando, então, daquilo que a mãe está oferecendo para cumprir, para satisfazer a sua própria temperatura. Então, a norma dele é me aquecer, né? Manter o corpinho quente
ele mesmo não é responsável por manter o corpinho quente, mas a mãe, então, está cumprindo essa função aí. Então, nesse sentido, esse sistema não é um agente, por quê? Porque não é ele que está, não é ele a fonte ativa da interação. E uma bactéria que está fazendo lá um processo de quimostase metabólica, ela então vai cumprir todos os 3 requisitos. A bactéria, a bactéria é um agente, pode ser dita um agente. Por quê? Porque ela produz e mantém sua própria organização, então ela é um indivíduo, ela é a fonte dos movimentos, dinâmica e energética, e ela regula a interação com o ambiente, né? Então, olha só, ela se adequa àquilo, né? O ambiente está oferecendo algumas condições ali e ela, a partir da sua organização interna, ela regula o quanto ela vai interagir com o ambiente. Aí você pode pensar, mas o gatinho também regula numa certa medida, porque ele pode sair de perto da mãe, né? Se ele tiver com calor, se estiver muito quente. Nesse caso, então, nessa situação, ele seria considerado um agente, mas na situação em que ele está em contato com a mãe e a mãe está fornecendo calor, ele não está controlando, né, o calor que tá vindo. Então, nessa situação, ele não tem uma atuação de agente, mas ele pode ter em outras situações, né? Então, lembra que esses exemplos são exemplos de interação entre sistema e ambiente e quando que um sistema pode ser considerado um agente. Dependendo da interação, então, vai mudar essa condição do indivíduo, se ele está exercendo agência ou não, né? Então, não é que todo gatinho não é um agente, não. É nessa relação, ele não é considerado um agente, ok?